Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em mais uma noite para aprendermos um pouco mais sobre os esclarecimentos que tanto precisamos para a nossa vida no dia a dia, assuntos que são muito importantes e são muito necessários que a gente compreenda. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, seja inspirada e intuída por esses amigos espirituais que aqui estão e que possamos aproveitar esse momento de estudo. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli, falando sobre obsessão. Uma boa noite para todos nós, todos que aqui estamos, nesse friozinho bem gostoso, né? Eu que gosto, sei que a maioria não gosta, né? Mas deve ser porque eu já tenho cobertor natural, né? Então eu já não preciso nem me esquentar tanto, né? Mas cá estamos nós com esse assunto, porque eu até estava devendo esse assunto, porque quando eu fiz, não sei se foi cerca de umas três últimas vezes que eu tive aqui, falando sobre a influenciação dos espíritos nos nossos pensamentos, né? Influência dos espíritos no nosso pensamento. Ali a gente falou sobre o mecanismo todo, como acontece, né? Tudo que está lá no Livro dos Espíritos. E a gente terminou naquela palestra, a gente terminou falando sobre, focalizando essa questão da obsessão, que quando a gente não presta muita atenção na influência, né? Já que a influência, a gente não tem como evitar, então a gente às vezes não presta muita atenção na qualidade, né, daquela influência, na qualidade dos nossos pensamentos, e aí aquilo pode virar uma obsessão, né? Todos nós somos influenciados, isso não quer dizer que todos nós somos obsidiados, não. A gente é influenciado porque somos espíritos, os espíritos se transportam pelo pensamento, a gente pensa, a gente focaliza o pensamento, né? A exteriorização do pensamento do outro com a nossa sensibilidade, eles também. E os espíritos veem, porque quando a gente pensa, a gente acaba pintando um quadro aí, né, no perispírito, relativo aos nossos pensamentos, que são vistos por todos, e como o pensamento que conduz é o fluido cósmico, que nós estamos mergulhados nele, né, como os peixinhos estão lá no oceano, então é muito fácil o nosso pensamento ser percebido pelos espíritos. Pelos encarnados, nem tanto, porque a gente tem corpo, né? Então é diferente. Mas para os espíritos a gente não consegue esconder nada. E isso pode gerar uma obsessão. Então aí trouxemos isso hoje, até porque eu sempre falo que às vezes eu escolho os meus temas pelas minhas necessidades. E depois a gente vai ver uma escadinha que eu já trouxe várias vezes aqui e vale a pena a gente ver. Eu estou lá no meio dela. Às vezes quando eu consigo descer alguma coisinha, quando eu olho, estou eu lá no meio da escada de novo, né? E a gente que está estudando o Espiritismo, a gente que está aí dentro das obras fundamentais da doutrina, e o tempo todo eles estão nos chamando a atenção para isso, para o nosso pensamento, a gente sabe o quanto de perigo existe, né, nesse processo obsessivo, quando a gente acaba deixando, né, se deixando levar. Por quê? As pessoas, nós ficamos obsidiados porque a gente não vigia pensamento. A gente deixa acontecer. Isso não é um processo que vai acontecer com todas as pessoas. Nem todas as pessoas são invigilantes. Mas quem é invigilante com seus pensamentos pode crer que vai ter uma influenciaçãozinha não muito boa e que, se não perceber, não acordar a tempo, aquilo pode virar uma obsessão. Então é muito sério, é muito sério. Nós estamos passando um momento com a Terra muito tumultuado, né? Então a gente está vendo coisas que parece que a gente está regredindo, mas isso não existe, porque o espírito não regride, né? O progresso é uma lei divina, né? O Rogério focalizou a lei do progresso semana passada e deixou, né, isso muito bem esclarecido. Isso é uma lei divina, o progresso acontece sempre, né? Então não tem como, o espírito não regride, mas muitas vezes ele ainda carrega embutido em si
uma série de atitudes e tendências que ele não estava botando em prática, mas como ele ainda não resolveu o problema, aquilo pode aflorar de um momento para o outro. Aí parece que a pessoa regrediu. Essa pessoa não era assim. Ela só não estava demonstrando, mas isso estava nela. Porque nós nunca fomos melhores do que somos hoje. Hoje nós estamos na nossa melhor fase, né? No nosso melhor momento. Porque nós não retroagimos, a gente não piora. A gente pode demonstrar um comportamento pior do que teve ontem ou anteontem, mas não quer dizer que a gente já tinha estabelecido aquela evolução. Não, a gente estava lá ainda na luta contra as nossas inferioridades. E nós vamos ver o quanto é fácil a gente ficar obsidiado, porque é tão sutil muitas vezes a influenciação, e nós temos o foco em nós, que são as imperfeições, as inferioridades. Então é muito fácil para os espíritos. Às vezes a gente oferece um banquete para eles. Às vezes a gente oferece só um cafezinho, que logo, logo termina. Mas às vezes a gente oferece um banquete, né, para eles. Então vamos ver o que tem hoje. Eu nem retirei diretamente do Livro dos Espíritos, mas sim da Gênese, muita abordagem que Kardec fez da Gênese a respeito da obsessão e da possessão, né? Porque a gente também tem esse processo de possessão, não como se imagina, né? Como está aí num pensamento ortodoxo aí, mas existe, e a gente vai ver aqui, né? Então, veja bem, a influenciação dos espíritos em nossa vida é uma realidade. Então, a gente não pode negar isso, é uma realidade. A influenciação dos espíritos é uma realidade, porque nós pensamos, o fluido cósmico leva o nosso pensamento, espalha o nosso pensamento, que é percebido pelos outros, e os outros se sentem atraídos por eles. Então, é uma realidade a influenciação dos espíritos em nossa vida. Quando negligenciamos isso, permitiremos uma ação maior sobre nós, que acabará se tornando uma obsessão. Quando a gente acorda a tempo, não se torna, mas quando não acorda, né, pode se tornar sim. Kardec diz, trata-se do domínio, a obsessão, né? Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Por que certas pessoas? Porque não são todas as pessoas, porque não são todas, porque nem todos são invigilantes. Mas quem é ou quem se tornar vai receber uma carga a mais. Então, aquelas pessoas que estão invigilantes, pode contar que vai acontecer aí algum evento parecido, né? São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons espíritos, quando nos influenciam, influenciam para o bem, porque estão atraídos pela sintonia boa do nosso pensamento, mas não nos oferecem constrangimentos. Até o anjo da guarda, que é aquele nosso tutor que nos guarda, que nos orienta, que nos protege, que nos levanta e sustenta diante das nossas provações, é o papel dele, até ele não nos constrange. Ele não invade a nossa liberdade, tanto que a gente tem que fazer prece a ele. Quando a gente fala que fazer prece para o anjo de guarda, não é bem assim. A gente faz prece a ele, não é para ele. Ele não precisa de prece. O anjo da guarda é um espírito superior, é um bom espírito. Ele está acima das inferioridades, das imperfeições, senão ele não poderia nos orientar. Mas ele não invade o nosso livre-arbítrio. A gente precisa orar a ele, quer dizer, abrir portas, entrar em sintonia com ele, para que a gente receba toda a orientação de uma maneira mais clara. Ele nunca nos abandona,
Mas a gente precisa pedir essa ajuda a Ele. Ele não vai nos constranger, nos impondo absolutamente nada. Ele é um bom espírito e os bons espíritos não fazem isso. Mas os espíritos inferiores fazem. Não estão nem se importando com a questão do livre-arbítrio. Eles vêm e arrebatam se a gente permitir. Se a gente permitir. Isso é importante. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. A gente vai ver isso no decorrer aí do nosso estudo. Isso está lá no Livro dos Médiuns, no item 237, porque o Livro dos Médiuns é uma enciclopédia maravilhosa nessa parte toda do mundo, do laboratório do mundo invisível, dos médiuns, dos escolhos da mediunidade, tudo. É uma obra incrível, né? A Sueli Caldas, no seu livro Obsessão e Desobsessão, ela também faz uma abordagem muito boa sobre a obsessão, e ela diz, é a obsessão cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Importante demais isso aqui. Porque é comum a gente receber pessoas, às vezes aqui na casa, que vêm com o nomezinho de alguém, ou até o próprio, falar assim, olha, eu preciso me livrar desse espírito que está me atormentando. Como assim? Eu preciso me livrar desse espírito. Por que ele está ali? Por que ele está no nosso campo? Por que está nos atormentando? A gente precisa fazer essas perguntas, não é? Porque não é por acaso, não é a troco de nada. Nós não somos, né, bonzinhos, São Francisco ali, e ele está ali perturbando. Não é bem assim. Então, nós não somos boas biscas, a gente já falou isso, nós somos espíritos inferiores. Estamos na nossa melhor fase, mas já fizemos coisas terríveis que a gente agradece o esquecimento na reencarnação, para a gente não ter que lembrar dessas coisas que nós já fizemos, né? Então, é um processo bilateral, porque ninguém é influenciado a tal ponto de ser obsidiado a troco de nada. Existe aí algo que aproxima esses espíritos inferiores da gente. Se não é um processo aí grande e realizado em vidas passadas, é o nosso próprio pensamento. A gente tem que entender que os espíritos só podem nos fazer mal de duas formas. Pelo pensamento e pelos fluidos. Mais nada. Ele não pode fazer mais nada. Ele precisa desse combustível. Ele precisa disso. Assim como o carro tem que botar gasolina ou álcool para andar, a gente tem que oferecer aos espíritos pensamentos ruins para que eles possam nos influenciar, nos obsidiar de maneira ruim e também assimilar os fluidos ruins dele com os nossos. Então, os espíritos, eles só podem nos prejudicar através da ação fluídica e do pensamento. Por isso é que a gente tem que vigiar muito, ter muito cuidado com o que a gente pensa, porque o que a gente faz é o que a gente pensa. Porque as nossas ações são alicerçadas pelo pensamento. Então, a gente tem que ter cuidado, tudo é pensamento, né? Então, o obsessor nunca tem culpa sozinho. Essa culpa é dividida. Essa responsabilidade é dividida com aquele que está sendo atingido, com aquele que está atingindo. Então, essa responsabilidade é dividida. Então, não adianta a gente querer expulsar, querer tirar. Isso não existe. A gente costuma brincar, às vezes, que existem médiuns de transporte. Por quê? Fazem transporte de objetos? Com copo, com livro, jogar... Não. Ele é médium de transporte de espíritos obsessores para o centro. Porque ele vem obsidiado para o centro. Ali, o espírito é orientado, é doutrinado. Ele se convence que realmente, algumas vezes, né, ele se convence que ele está errando, que não é esse, não é o caminho. Então, ele toma outro rumo.
Só que o foco está na pessoa. Aí, dali a pouco, ela volta com o outro. Ó, não foi embora, não. Ele continua, só que não é mais ele, é outro. Então, essa pessoa acaba sendo um médio de transporte de espíritos obsessores para o centro. Porque o que vai fazer a diferença é a mudança de comportamento da pessoa. É como aquela mesinha que a gente fala, aquela mesa cheia de coisas gostosas que a gente está lanchando. Bolos, doces e tudo mais. Aí a gente sai e deixa lá os resíduos, né? Aí as mosquinhas vêm, tudo lanchar também, elas também querem, né? Então elas vêm lanchar. Aí a gente vai lá e toca aquelas moscas todas, fecha todas as janelas. Não, agora elas não entram, elas vão entrar. Elas vão encontrar um jeito de entrar. Dali a pouco tá a mesa lotada de mosquinha de novo. O que vai fazer que elas não voltem? Tirar os resíduos, limpar a mesa, tirar aquela toalha e fazer uma higiene ali. Acabou. Não vem mais mosquinha, porque não tem mais lanche para elas. Né? Então, nós oferecemos, não é lanche não, é banquete mesmo. Eu não estou falando por vocês não, tá? Eu estou falando por mim. Porque tem hora que o que eu ofereço a eles é banquete. Aí, quando eu vejo assim, eu digo, não, vamos parar por aí, porque não pode passar do meio daquela escada não, senão a coisa fica feia, né? Então, é um processo bilateral. Faz-se presente porque existe, de um lado, o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito os matizes de culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu de relacionamentos passados, né, em outras experiências. Considerando a complexidade do assunto, entendemos a obsessão como sendo a influência energética nociva causada por um ou mais espíritos que de forma consciente, olha aqui, ó, ou não, pode ser de forma consciente ou não, às vezes ele não tem nada assim a resgatar com aquela pessoa, mas a sintonia do pensamento dessa pessoa o atrai. Então, às vezes, ele não tem nem consciência do que ele está fazendo, ele está indo pelos pensamentos daquela outra pessoa, né? Manipula ou inocula fluidos tóxicos, olha aqui, fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente. Gente, isso é grave, muito grave. Olha só. Manipula ou inocula fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente. Isso vai levar a um processo obsessivo terrível, que muitas vezes não tem volta. Muitas vezes acaba onde? No suicídio. Por causa da possessão. Isso existe e a gente vai chegar lá. Aproveitam as nossas fraquezas em vigilâncias como. Então, olha como é fácil a gente oferecer lanche para eles. Olha como é fácil a gente oferecer banquete para eles. Olha aí. Olha só. Desconfiança, né? Aquela falta de fé, a dúvida, mesma coisa. Irritação, desânimo, ressentimento, reclamação. Reclamação, você fica clamando de novo o mesmo problema. Nunca vai melhorar, porque você está sempre trazendo ele à tona, aflorando aquilo ali, porque reclamar é clamar de novo. Então é horrível, a reclamação é um banquete para eles. Ira, amargura, tristeza, cólera, discussão, impaciência, ódio, rancor, ciúme, raiva, autopiedade, inveja, pessimismo, felicidade, infelicidade, revolta e muitas coisas mais, eu coloquei algumas aqui. Quem é a pergunta que eu faço, mas não precisa responder não, tá? Quem não reúne às vezes isso aqui? Quem? Eu digo por mim. Eu, sim. Né? Então, olha, o tempo todo a gente está oferecendo coisas para eles. O tempo todo. Todas as vezes que a gente fica aí encolerizado, triste, sem motivo nenhum, tristeza, às vezes, você pergunta, será por que eu estou triste? É porque eu não estou alegre. Né? Como assim?
Pois é, isso aqui é prato cheio. São brechas cujos resultados são, olha aqui, imprevisíveis. Imprevisíveis. Você não pode imaginar o que pode uma interferência em nossos pensamentos fazer com a gente. Vocês estão pensando que eles não vão na ferida? Claro que eles vão. Eles conhecem as nossas fraquezas. Eles sabem o nosso calcanhar de Aquiles, que nem a gente sabe, mas eles sabem. Eles vão lá. Eles vão lá, ó, e abre a ferida. Então a gente não pode imaginar o que pode acontecer quando a gente abre uma brecha para eles entrarem. E eles só entram se a gente convidar com os nossos pensamentos. Por isso é que são certas pessoas, não são todas, porque nem todas abrem portas, né? A influenciação dos espíritos inferiores segue um plano de ação. Quando eu digo aqui, nesse gráfico, não estamos tratando daquela influenciação de bons espíritos, porque está aqui, dos espíritos inferiores. Os bons espíritos nos influenciam, dependendo da qualidade do nosso pensamento, e pronto, só vão nos ajudar. Mas aqui nós estamos tratando da influenciação, aquela sutil, aquela mesma sutil. Aquelazinha que a gente não sabe nem que é influenciação, nem se dá conta disso. Mas eles começam por ali, né? Então, a influenciação dos espíritos inferiores segue um plano de ação. Eles têm um plano. Eles planejam. Eles não chegam, de repente, bota a pessoa no chão, joga a pessoa no chão, manda a pessoa falar sozinha. Não é assim, não. É muito sutil, eles chegam muito devagar, para não nos assustarem, para não nos alertarem. Eles chegam de mansinho, eles sabem fazer, são muito espertos. Então, primeiro, há uma investida sutil, que são aquelas influenciações bobas, que às vezes a gente fala, nossa, o que eu estou pensando isso? Que? Nem sou assim. Aquela bobagem que a gente até descarta logo, mas nem sempre a gente descarta. Então, primeiro de tudo, vem uma investida bem sutil. Se a gente não está atento e vigilante ao que estamos recebendo, isso acontece tanto no plano material quanto no plano espiritual. Muitas vezes, quando você conhece uma pessoa que você não está acostumado, conheceu, foi apresentado. Aí, por alguma coisa que ela fale, você começa a ficar atento. Você fala, nossa, essa pessoa aí tem que ter cuidado. Quer dizer, é uma influência sutil, mas você está atento. Então, você já fica com o pezinho atrás ali. Não é preconceito, não. É realmente uma atitude de zelo com a pessoa, né? Então, é uma investida sutil que, se a gente não ficar atenta, pode acontecer uma obsessão. Mas a obsessão, dependendo da situação e do grau dela, a gente se livra até fácil dela, dependendo do grau. Só que tem que, se a gente continuar invigilante e desatento, essa obsessão pode se tornar uma fascinação ou uma subjugação. Aliás, primeiro a fascinação, que é o segundo, depois da obsessão. Depois, se a gente ainda não atenta, por quê? A obsessão é aquela investida um pouco maior do que aquela sutil ali, uma investida maior. Ele viu que a pessoa aceitou aquela, então ele investe mais um pouco. E essa outra investida, se ela estiver de acordo com as nossas tendências, se for conveniente para a gente, porque às vezes a gente não gosta de ser estimulado a fazer as coisas, de ser motivado a fazer as coisas. De repente, aquela influenciação mais séria um pouquinho, né, já no campo da obsessão, é aquilo que a gente espera mesmo. É aquilo que a gente gosta, é a força que a gente está querendo para fazer o que deseja, né? Então, convém.
Aí a gente fica ali meio que animadinho, dali a pouco nós estamos acreditando naquilo que o Espírito está nos influenciando, falando, que entra a fase da fascinação. A gente começa a acreditar no Espírito. Só que se a gente não para por aí, quando a gente acredita em algo que nos falem, ou que nos mandem fazer, a gente faz. Né? Você acredita? É para fazer. A pessoa deu a ideia, sutil, depois reforçou a ideia, passou para a obsessão. Aí você gostou da ideia, você acredita nela. E quando você acredita nela, você realiza a ideia, porque você acredita. Aí você já está no campo da subjugação. Então você sai daquela influenciação simples, né? Você acreditou, você entrou então fascinado, porque você acreditou, aí você executa, que é na situação da subjugação, o espírito aí já está te subjugando, porque você já está executando aquilo que ele te influenciou lá atrás. Ele foi devagarinho e você foi aceitando. Aí, quando chega nessa fase aqui, essa fase da subjugação, ainda está nessa fase aqui da obsessão, o espírito age externamente. A gente vai ver ali que está na Gênesis isso. Mas, se a gente ainda continua invigilante e não reage, entra para a possessão. Mas como assim possessão? A gente vai ver nas páginas seguintes, né? Então, esse é o plano dos espíritos inferiores. Uma investida sutil que leva à obsessão, que pode se tornar uma fascinação, depois uma subjugação e entrando para a possessão. Isso é muito sério. Quando a gente deixa chegar nesse ponto, a possessão é o final. É o mais grave de uma influenciação. É quando você tem seu corpo, mas você já não responde por ele. Tem outro espírito respondendo por ele. E é momentâneo, porque ninguém pode entrar no seu corpo definitivamente. Por quê? Você está ligado a ele, molécula por molécula, desde a hora da fecundação, quando o espírito, através do perispírito, criou esse corpinho aí. E foi se unindo a ele molécula por molécula. Então, outro espírito não tem mais condição de possuir seu corpo nesse sentido. Mas ele domina de uma tal maneira que você acaba ficando de lado, e quem responde e quem age como se o corpo fosse dele é o espírito. Então, esse é o último estágio da obsessão, né? Quase sempre isso aqui, porque é cauteloso isso, né? Porque não é sempre, mas é quase sempre, a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Estão entendendo por que é bilateral? É uma via de mão dupla, né? É bilateral. Porque é quase por quê? Porque às vezes ele não tem nada determinado com aquela pessoa, mas os pensamentos se atraem. Aí acontece a obsessão. Por isso que não é sempre nesse processo aqui. Pode ser que não tenha uma razão tão profunda aí nessa ligação, mas os pensamentos se atraem. Então, quase sempre, a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. É igualzinho aqui no mundo. Quando você faz um mal para uma pessoa, não falam que vingança é prato que se come frio? Ela deixa passar. Quando você menos espera, você vai receber o troco daquilo que você fez. Né? Então, é mais ou menos, é uma cópia. Isso aqui é uma cópia grosseira, né, das relações no além-túmulo, né? Na obsessão, prestar atenção agora que vai vir a diferença entre obsessão e possessão. Na obsessão, o espírito atua exteriormente.
Ele não está invadindo a sua organização física. Ele age exteriormente, ó. Está escrito, eu botei aqui frisado, ó. Com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Pensamentos idênticos, mesmas preferências, tudo igual, né? Que ele identifica com o do encarnado, que fica, então, olha só, enlaçado como em uma rede e forçado a agir contra a sua vontade. Ele sabe que não está certo, mas como ele tem essas tendências, porque foi o pensamento que o aproximou, junto com dívidas passadas, só que ele está sob uma influência muito grande. Então, ele fica muitas vezes forçado a agir de forma que ele não quer, mas ele acaba cedendo. Porque ele não tem força moral. É por isso que é só com certas pessoas, né? Na possessão, olha o que está dizendo lá na Gênesis. Ó. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Olha que coisa séria quando chega nesse ponto, né? Olha só. Toma-lhe o corpo para o domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. De posse momentânea, tá vendo? Ó, momentânea, não vai possuir o corpo e pronto, e acabou e não existe mais a pessoa. Não é isso. Momentânea, tá? De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como do seu próprio. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Estão sentindo a gravidade da coisa, né? É muito sério isso. Né? Isso aqui justifica muitas coisas que a gente tem visto acontecer por aí. E o espírito, que é dono do corpo, porque o outro, ele não se apodera do corpo, ele toma esse corpo momentaneamente, né, numa atitude intermitente que ele não pode ficar, porque o corpo não é dele, mas ele se apodera de tal forma que o espírito, que é dono do corpo, não consegue impedir. Então, ele se utiliza do corpo como se fosse dele. Ele faz o que ele quer e o outro não tem força moral para reagir. Por isso é que jamais a gente pode deixar uma obsessão chegar a um ponto desse. A gente tem que estar muito vigilante, muito atento ao que pensa, porque o que pensa é o que vai fazer. Né? Normalmente a gente pensa e não faz, mas quando faz é porque pensou. Porque o pensamento é a alma que pensa. Né? Então ela nunca para de pensar. É atributo da alma. Então, isso é uma coisa muito séria, porque você acaba não tendo para você responsabilidade direta naquilo que está fazendo, porque você deixou chegar até esse ponto. Você deixou isso acontecer. Porque isso não acontece de pronto com ninguém. Isso vem naquele processo, naquele planejamento da alma ali. E ela vai minando aos poucos, minando aos poucos. A gente vê isso nos grupos de jovens, quando os jovens contam muitas vezes, né? Já trabalhei um pouco com esse núcleo, né? Quando estava em ação ainda na área da educação, eles contando como aconteceu, que eles caíram na droga, como que houve. É mais ou menos o que acontece. Chega de mansinho, não oferece nada não, só se encosta e começa a usar
Aí você tendo tendência para aquilo, você começa a se interessar. Aí ele te presta um pouquinho. Depois você tem que comprar. Depois você fica na dependência dele. Depois você fica sem ação e depois ele manda em tudo. Então é mais ou menos o que acontece. A gente tem que estar muito vigilante para essas coisas não chegarem a um ponto crítico, né? Igual doença, né? Quando você deixa uma doença chegar num ponto crítico, ela não tem cura. Ela dá um sinal. Está doendo aqui, tem um probleminha ali, tem outro alarme ali. Você não liga, você vai largando, largando, largando. Quando você chega lá, para o médico, ele fala, meu amigo, olha o ponto que já está isso. Você não percebeu nada antes, mas não se importou. Da mesma maneira que a gente não se importa, muitas vezes, com a parte no corpo físico, a gente também não se importa, e até muito menos se importa com a parte espiritual. Que a gente não está nem vendo, no corpo ainda está doendo, né? Mas depois, quando a parte espiritual começa a doer, é porque já está realmente muito avançado, né? Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Sempre. Um espírito bom não vai te obsidiar. Mas na possessão é diferente, ó. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta. Olha, voluntariamente ele empresta o seu corpo para aquele espírito. O espírito bom, quando ele é bom, ele pede emprestado. Como emprestaria sua veste a outro encarnado? Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. É como se ele tivesse, o corpo tivesse ali para dormir, né? O corpo vai dormir, o espírito não se emancipa. Então, no lugar do corpo dormir, né, do sono acontecer ali, esse espírito bom, ele usa o corpo. É como um fenômeno sonambúlico. Ele usa aquele corpo ali para ele falar. Mas é emprestado, ele é um bom espírito, então não vai causar problema nenhum. Isso acontece, já aconteceu algumas vezes, em alguns seminários, em algumas semanas espíritas que acontecem aí pelo mundo. Já aconteceu algumas vezes com o Divaldo Franco, que na hora da prece, o Divaldo não era Divaldo, era Bezerra de Menezes. Foi visto isso por todos que ali estavam, né? E não foi uma vez só. A voz é do Bezerra, e a aparência do Divaldo, o rostinho do Divaldo, não aparece o rosto do Divaldo, assim se projeta o rosto do Bezerra. Aquilo ali é uma possessão. Mas é uma dessas possessões, como está falando aqui, ó. É momentânea, ele pegou emprestado para causar mais ênfase, que era o que ele queria, né? Ele queria se fazer bem visível ali, então ele fez o fenômeno através do Divaldo. Isso já aconteceu várias vezes. Agora, quando o espírito é mau, aí não é isso que está aqui. Mas o fenômeno é o mesmo. O espírito, no caso de Divaldo, ficou emancipado do corpo ali presente, mas emancipado, como fica quando o corpo dorme, e o espírito, então, momentaneamente se apodera do corpo e dá o seu recado. Depois se ausenta e volta o espírito como se o corpo estivesse dormindo e o espírito voltou para o corpo e acordou, né? Então, é um processo simples. Mas o processo é o mesmo, mas a qualidade do fenômeno não, por conta da maldade do espírito. Então, olha só, Kardec continua na Gênese falando, ó. Quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, ele não põe emprestado, ele arrebata.
Porque ele já preparou aquele campo para ele desde muito tempo. Naquela influenciação sutil, naquela obsessão, naquela fascinação, naquela subjugação, ele já vem, preparando o campo há muito tempo. Então aí, quando ele vê que a coisa já está dominada, ele arrebata. Então, olha só. Arrebata-o se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Então, a gente cai naquela questão de um livro dos espíritos, quando Kardec pergunta, mas não existem arrastamentos ao mal? E eles respondem, arrastamentos existem, mas não são irresistíveis. Todos a gente pode resistir com a força moral. Mas aí é que entra, mas essa força moral a gente não tem que esperar chegar nesse ponto, não. A gente tem que mostrar a força moral lá naquela influenciação sutil. Muito antes de acontecer um processo mais grave assim. Ele o faz por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, seja por estrangulamento, seja atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, difama, insulta e maltrata os que o cercam, entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. E eles colocam que, em muitos casos, loucos nos manicômios são possessos. São criaturas que estão ali sofrendo um processo obsessivo gravíssimo. Quando chega num ponto desse, não consegue sair sozinho. Tem que ser tratado. E muitas vezes precisa de um hospital espírita, porque ele precisa ser internado. Onde os médicos são espíritas, os enfermeiros são médiuns e vão auxiliar essas pessoas. Tem cura? Claro que tem. Lógico que tem. Né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nunca deixar chegar num ponto tão crítico desse, porque a gente tem que vigiar o que estão falando. Quando a gente recebe um convite ou recebe uma ideia de alguém, alguém nos dá uma opinião, a gente tem que analisar essa opinião à luz da razão. Seja essa opinião de um encarnado ou de um desencarnado. Ah, mas como é que eu sei que tem algum desencarnado falando comigo? Você está com ideias que não são suas. Você está recebendo umas ideias aí para alguma coisa que você quer fazer que você não pensaria. Então, claro que não está vindo de você. Então, tem que saber qual a qualidade dessa ideia, dessa opinião. De onde que isso pode estar vindo? Se não for uma boa ideia, de bom espírito não é. Então, a gente tem que cortar logo. Porque senão vai crescer o mal. Né? E olha que coisa séria esse quadro aqui. São numerosos os fatos desse gênero, em diferentes graus de intensidade. Está vendo? Diferentes graus de intensidade, porque cada um vai estar na gravidade que facilitou para o espírito. Né? Então, não existe uma regra. E não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde, há também desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos enquanto subsiste a causa originária. E quando não se procurou o tratamento adequado, nunca vai descobrir a causa ordinária. A pessoa desencarna e vai assim. Então, um espírito é capaz de, num processo obsessivo, mudar a sua aparência. Mudar até textura do seu cabelo, mudar seu semblante. Você fica outra pessoa quando há um processo tão grave assim. E se não for tratado, vai desencarnar e pronto. Porque o medicamento nesse momento não resolve nada mais. Ele não vai resolver, porque o foco ali é outro. Então tem que haver um tratamento sério. Quer dizer, não se pode... Né? Deixar chegar a isso, né?
Olha aqui que coisa séria isso aqui, ó. São, na maioria das vezes, individuais a obsessão e a possessão. Então, olha, na maioria das vezes elas são individuais, não quer dizer que sejam sempre, é na maioria das vezes, né? Mas não raro são epidêmicas. Igual que a gente tem epidemia no plano material, a gente não está vivendo uma pandemia? Pois é, igual que você vive uma pandemia no plano material, de vírus atacando seu corpo, você vive também epidemias e pandemias no plano espiritual, com a invasão de espíritos inferiores sobre você. Muitos, colônias inteiras. Olha só, são na maioria das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raros são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, olha isso, uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode, então, ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. É seríssimo isso. Olha aqui, ó, isso aqui, todos vocês, se vocês tiverem a Gênesis em casa, consulta. Tá lá, ó, Gênesis capítulo 14, 45 a 49. Os números que eu abordei, que eu copiei aqui, vai de 45 a 49 dentro desse capítulo aí. E no livro dos médios também tem. Há um tempo atrás, uma amiga me ligou dizendo que chegou em casa, encontrou um quadro que não era muito agradável, coisas que normalmente não aconteciam, e que quando ela entrou, ela se sentiu muito mal e pensou que fosse morrer estrangulada, porque algo agarrou o pescoço dela e não soltava. Ela falou, olha, eu pensei que eu fosse morrer estrangulada. Eu sentia a mão no meu pescoço, me apertando o pescoço. Quer dizer, é um caso de uma possessão momentânea de um espírito mau que já tinha feito uma festa lá e quando ela entrou, ela também tinha uma certa sensibilidade, foi em cima dela. Ela falou, eu só comecei a rezar, orar, pedir ajuda, meu anjo da guarda, Jesus, não sei o quê. Comecei a melhorar e as coisas se acalmaram. Ela falou, mas eu levei um susto, isso acontece? Eu falei, acontece. Acontece. Né? Então, a gente não imagina com quem que a gente está lidando, a luta é desigual. Continuando. É importante estar atento a toda e qualquer mudança repentina de quê? Atitude, comportamento, preferências, sentimentos e pensamentos. Você tem que estar atento a isso. Mas eu nunca fui assim, por que eu estou assim agora? Ou então um amigo chega e fala, fulana, que é isso? Nunca te vi desse jeito. Vamos dar crédito. Porque às vezes a gente não está vendo, não está percebendo. Então é importante ouvir as outras pessoas. Porque tem pessoas que já são bélicas mesmo, são pessoas amargas mesmo, são pessoas que parece que estão sempre com um processo ruim de estômago, né? Estão sempre passando mal do fígado. Mas tem gente que não, e de repente muda. O que é isso? Não pode estar certo. Então, as mudanças é que são problemáticas, a gente tem que observar isso. Então, mudança de atitude, de comportamento, preferências, sentimentos e pensamentos, tem algo errado. É igual quando começa a doer no joelho, doer no pé, tem algo errado. A dor é um alarme no corpo e mudança de comportamento é alarme para a atitude, para a parte da alma. O processo obsessivo, em sua fase inicial, estará sempre, olha que aqui eles usaram sempre voltado ao campo das energias e posteriormente ao corpo físico, com danos irreversíveis ao mesmo e, em alguns casos, podendo levar o indivíduo à desencarnação. Muitas vezes,
a fixação mental da pessoa, o pensamento é tão ruim por tanto tempo, aquele pensamento recorrente, ela desorganiza tanto os fluidos do perispírito, que aquilo ali vai se somatizar no corpo físico em forma de doença, por conta dessa desorganização, não é? Então, é importante a gente avaliar, né? A obsessão observa degraus que são identificáveis, tal qual ocorre as enfermidades do corpo. Pode queimar etapas, avançar rapidamente ou observar uma sequência. Então, é muito parecido o processo somático, que é do corpo físico, com o processo espiritual. Então, a gente tem uma escadinha para a gente identificar as coisas. A sintonia dos desequilíbrios, na maior parte dos casos, ocorre insidiosamente. Olha a palavra, gente. Amo essas coisas, né? Palavras, né? A palavra está ali, não podia ser outra. Insidiosamente. Com traição. Né? Cheia de traição mesmo. Traiçoeiramente. Insidiosamente é traiçoeiramente, você nem percebe. Passo a passo. Eles sabem esperar, eles estão na eternidade, eles não contam nem tempo. Os obsessores vão se ajustando, aclimatando-se, amalgamando-se aos distúrbios emocionais da vítima, em função de seus desajustes, suas aflições, seu estado de espírito. Em linhas gerais, identificamos os seguintes degraus nos processos obsessivos, né? É parecido com aquele quadro que a gente viu lá, né? Primeiro de tudo, gente, a primeira coisa é a contrariedade. A gente se contraria com a facilidade muito grande, né? Tudo, às vezes, pode ser motivo para a gente se contrariar. Ah, mas contrariedade quem não tem, né? Aí a gente vai pensando assim, mas contrariedade quem não tem? Pois é. Aí, não liga para a contrariedade? Aí, se aborrece com essa contrariedade. É um grauzinho a mais. É um degrauzinho a mais. Já não é só contrariedade. Já é um aborrecimento. Já começou a engrossar, né? Aí, a gente também não ligou para o aborrecimento? Quem não se aborrece, né? A gente não pensa assim? Bom, quem não se contraria? Quem não se aborrece? Só que aí, saiu do aborrecimento, já está aqui, ó. A pessoa já está irritada. E uma pessoa irritada, sai de perto, que não vai ter bom resultado. Antes era só uma contrariedade. Depois passou para aborrecimento, depois passou para irritação. Mas também quem não se irrita? Vocês não se irritam, não? Eu me irrito o tempo todo. O tempo inteiro. Eu não sei nem como é que eu ainda tenho amigo. Porque eu me irrito até com eles. Né? Pois é. E aí? Faz o quê? Né? A pessoa irritada, a pessoa fica mal-humorada. Quem não fica mal-humorado? Tem gente que acorda mal-humorado. Tem gente que tem síndrome de Poliana. Acorda saltitante, pode ser até 4 da manhã, o sujeito acorda saltitante, se ajeitando, entrando num chuveiro, se bobear frio, né? Saudando a natureza, saudando o sol, o nascer do sol, e aplaude. É síndrome de Poliana. Porque eu, quando acordo, eu não acordo nesse bom humor, não. Aí tá. Mas tem gente que já acorda do avesso. Já acorda do lado do avesso. Se você der bom dia, o que houve? Tá me dando bom dia por quê? Quem não é mal-humorado às vezes, né? É. E é assim que a gente chega. Quem não se contraria? Quem não se aborrece? Quem não se irrita? Quem não tem mau humor? E aí vai deixando, e eles estão, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Porque vai chegar num ponto que você não desce mais.
Eu vivo aqui, ó. Quando eu chego aqui, eu digo, meu Deus, eu tenho que descer. Aí eu oro, faço prece, leio o evangelho. Eu digo, não, eu não posso matar ninguém. Então, eu tenho que descer. Eu não posso matar ninguém, nem a mim, né? Porque a gente acaba se matando. Só que tem que, às vezes, a gente não acorda, não vê. E se o outro falar, aí, fulano, você está mal-humorado, hein? Ó, se eu estou mal-humorado, não fica perto de mim. Dá logo um chega para lá que o amigo sai que não quer nem voltar. E às vezes perde o amigo. Mas, não ligou? Tá bom. Fica pessimista. Por quê? Porque o mal-humorado não consegue ver brilho em nada. Ele não consegue ver beleza em nada. Nada para ele vai dar certo. Tudo vai dar errado. Vai dar errado. E ele não quer nem pensar que pode dar certo, porque se der certo e depois der errado, é melhor ele pensar que já vai dar errado. Aí ele já está ali no auge, né? E está subindo. Está subindo. Não fez nada? Continuou reclamando da vida? Se está sol, está quente, se está chovendo, está molhado, então continua, amigo. Continua que você vai bem. Porque tu vai cair numa frustração. Por quê? Você está pessimista. Nada vai dar certo para você, não. Você não quer nem pensar que possa dar certo. Então, é uma frustração só. Aí você começa a ficar com raiva de todo mundo que não está igual a você. Aí a coisa vai piorando, você não consegue mais descer essa escada. Daqui para descer isso aqui, é um sacrifício enorme. Às vezes a gente não consegue descer. E vai subindo. Porque depois da frustração, o que vai acontecer é uma angústia profunda. Nada dá certo. O que eu vou fazer da minha vida? Aí entra uma angústia que você não consegue se livrar. Você só vê desgraça na vida. Aí você é um pobre coitado, tudo acontece com você. Você tem uma nuvenzinha que para onde você vai, ela vai com você. Pois é. Aí é uma angústia horrorosa. E depois da angústia, o que vem? Porque você já está no auge, né? Vem o quê? Vem uma depressão. E aí? Aí, ó, você não é mais dono de você não quer tomar banho, você não quer sair, você não quer trabalhar, você não quer fazer nada. Você quer deitar e esperar a morte chegar quando você não antecipa. Né? Quando não antecipa. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui antes da gente comentar ali embaixo. Nem todo deprimido subiu essa escada, por favor. Tem depressão causado por muitas coisas. Tem depressão que tem origem em várias situações, em doenças, em outras situações, até em vivências de vidas passadas, que inclusive é genético isso aí. Tem pessoas que é uma cadeia na família. Todo mundo sofre de depressão. O avô, o bisavô, pode ser uma influenciação, uma obsessão? Pode, mas não quer dizer que é. Então, nem toda pessoa que está com depressão está obsidiado. Subiu essa escadinha, não. Mas, com certeza, todo mundo que sobe essa escadinha aqui vai acabar lá. Tá? Mas nem todo mundo que está com depressão subiu essa escadinha. Veio por outros meios. Porque, senão, daqui a pouco, né, a gente vai, a depressão está obsidiado. Não. Não pensem assim, não é isso que a gente está falando. Tá? Existem depressões causadas por várias situações, inúmeras até, coisas que você não pode nem contar. Mas, com certeza, a obsessão vai levar ela. Vai subir essa escadinha e vai parar lá em cima. Então, o que acontece aqui? Lembra aquele quadrinho que a gente fez, os planos que eles seguem? A obsessão que vai dar na fascinação, na subjugação e a subjugação na possessão? Pois é, isso aqui, ó. Até aqui, esses primeiros 4 degraus aqui, ó, contrariedade, aborrecimento, irritação e mau humor,
você está no processo obsessivo, só. Obsessivo simples. Dá para você se libertar. Dá para você sozinho, lendo seu evangelho, olhando para o céu azul e conseguindo achar ele bonito, para as noites estreladas, que essas noites de Friburgo de inverno são imbatíveis. Não tem como ficar de mal com a vida, olhando o céu de Friburgo no inverno, que é a coisa mais linda que tem. E as manhãs e as tardes, aliás, ninguém devia reclamar do frio nessa cidade, porque essa cidade no inverno é a coisa mais linda. Ela é linda, as tardes são lindas, o céu fica cor de laranja, você não consegue pintar aquilo de jeito nenhum. É lindo. Então, a gente consegue descer, né? Consegue sozinho, se perguntando, olhando. Gente, memória. A memória é um grande remédio. Vai à sua memória, olha os momentos felizes que você já passou, que você já vivenciou. Olha quanta coisa você construiu. Olha quanta coisa você fez. Olha quantos amigos você tem. Olha como você é querido por tantos. Tantos não gostam, mas outros gostam, e ninguém consegue agradar gregos e troianos, e é assim mesmo. Mas tem pessoas que te amam, que você ama. Então você desce rapidinho, você sai daquele mau humor e pronto, nada naquele dia te contraria. Então, esse é o processo de obsessão simples. Você consegue sozinho. Mas, se você deixa passar, já entra aqui, ó, nesses 2 degraus aqui, você acredita no que os espíritos estão falando. E no momento que você acredita, você executa. Aí você já não quer saber, não tem aquele amigo que fala com você, não tem céu azul, nem noite estrelada. Você não quer saber disso, você está acreditando no que ele está te falando. Aí você começa a executar. Então aqui você já está na fascinação e na subjugação, e com essa subjugação, você às vezes fica totalmente inconsciente daquilo que está acontecendo ali. Nesse processo grave, porque a subjugação, muitas pessoas fazem as coisas erradas e sabem que está fazendo e não consegue se controlar. Mas na possessão, você já nem sabe mais, porque não é mais você que está realizando. É o espírito que está realizando através do seu corpo. Então, nesse estágio aqui, ó, passou daqui, né? Passou daqui, ó, você já precisa de ajuda. Você já precisa de um centro espírita, de um hospital espírita, de um trabalho terapêutico, de estudar Kardec, pegar a obra fundamental, estudar o Evangelho para você poder se livrar. Não existe arrastamento irresistível, tá? Então, a gente sempre pode. Então, quando chega no máximo, fica muito difícil. Aí, olha, nunca se viu tanto suicídio nesta cidade. E pessoas que você juraria que jamais fariam isso. Então, a pessoa chega num ponto que ela não vê mais graça em absolutamente nada. Agora, pergunta para ela por quê, nem ela sabe. Nem ela sabe. Porque é o processo obsessivo. Bem, na pergunta 469 de O Livro dos Espíritos, temos: como podemos neutralizar a influência dos espíritos? Como que a gente faz para não subir escadinha? E se subir e descer? Né? Pelo menos até o meio a gente desce. Praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. É imprescindível uma reforma em nossos valores. Gente, tem que arrumar trabalho voluntário, arrumar o que fazer. Cabeça vazia, já dizia os antigos, que é cabeça do diabo. Então, pelo amor de Deus, vamos trabalhar. Vamos atuar, vamos realizar. O que não falta é gente precisando de ajuda. Né, Rogério? Não falta gente precisando de ajuda, lá no Abril. Olha, a Afrideve precisa de gente para ler para eles, a Associação dos Cegos. Tanta gente precisando. Pessoas solitárias que estão em casa para fazer uma visita. Gente internada no hospital que vem, mora não sei aonde, nunca recebe uma visita. É tanta coisa boa para fazer.
É tanta coisa para realizar. Trabalho voluntário, a gente não, quando faz, a gente não tem nem tempo de pensar coisa ruim. Nem tem tempo. Às vezes a gente vai na casa de alguém fazer um passe e ajudar, a gente sai de lá ajudado. Porque a pessoa que está recebendo o passe, ela tem tanto que ela te oferece. Porque ela está ali resignada, feliz, porque Deus está cuidando dela. Então, é tanta coisa boa que acontece quando a gente realiza algo, né? Que vale a pena. De nada nos valerá a crença de que o bem é invencível se permanecermos na inércia que nos sujeita às incursões do mal. Pouco valerá proclamar nossa confiança em Deus se não fizermos por merecer que Ele confie em nós. E como que Ele vai confiar em nós se a gente realizar alguma coisa? Prestar serviço, né? Fazer algo e ser grato, né? Ter gratidão pela vida que tem, né? A adesão verbal aos princípios do Cristo será inútil se nosso comportamento revelar o contrário. Por isso que a gente costuma falar mesmo, tempo de casa não é tempo de causa, não. Uma pessoa, às vezes, está ou nessa religião ou em outra, né, que essa aqui não é uma instituição religiosa, né, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas uma pessoa, às vezes, frequenta um centro espírita há 50 anos, mas o espiritismo não entrou. Né? Porque a gente já falou aqui que tem 3 momentos importantíssimos no estudo da doutrina espírita. O primeiro é quando a gente conhece a doutrina. A gente adora, a gente fica enlevado com aquilo. O segundo é quando essa doutrina entra em nós. E quando ela entra em nós, é quando ela entra no nosso pensamento que vai alicerçar nossas ações. E o terceiro grande momento é quando a gente deixa que ela saia de nós. Com o quê? Com atitudes, com trabalho. Né? Então, são esses 3 momentos importantes. Então, é assim que realmente Deus acaba confiando na gente, embora Ele sabe muito bem das nossas potencialidades. Né? Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, isso está lá naquela página da Gênesis, né? Da onde a gente tirou tudo, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Então, é sempre imperfeição moral. A gente dá sempre o banquete para eles. Aí eles vêm, sentam e se servem. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Toma vitamina D, né? Agora está na moda. Magnésio, zinco, está na moda. Aí manda fazer aquela manipulação pesada e toma. Paga R$500 num vidro. E toma. Estou protegido. Tá nada. Tá nada, porque o pensamento desorganizando os fluidos vai lá no seu corpo e neutraliza aquilo tudo. Então, para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo para garanti-la contra a obsessão. Tem-se que fortalecer a alma, donde para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, aquilo que eu falei, até o 4º degrau a gente consegue sozinho, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Jesus dizia que os espíritos obsessores só podem ser afastados com jejum e oração. O jejum simboliza o empenho de superar a natureza animal, representada por vícios e paixões. A oração simboliza o empenho de cultivar a natureza espiritual, buscando a comunhão com a espiritualidade. Então, a gente tem como se livrar, sim. Ninguém precisa subir aquela escadinha. Se a gente estiver bem sintonizado no bem, a gente vai se contrariar, vai se aborrecer, mas aquilo vai passar rapidinho.
Tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Basta isso aí, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, por mais forte que a gente esteja sendo, o apelo do mundo é grande. E o que nós pensamos, se espalha pelo universo, através do fluido cósmico. E aí, a nossa responsabilidade vai vir e a gente não pode negar, né? Muita paz para todos, que a gente continue estudando doutrina espírita e cada vez mais vigiando o pensamento, porque é a nossa grande defesa. Bons pensamentos não dão lugar a influenciações ruins. Muita paz para todos.